Nós estamos num mês que nós estamos falando do efeito da cruz. E hoje, nós vamos falar sobre justificação. Tira essa Bíblia daqui para mim, Lídia, por favor. Hoje nós vamos falar sobre justificação. A justificação é o efeito da cruz. Amém, queridos? Por ela nós fomos justificados. Nós, esse ano todo, o tema desse ano, quem lembra o tema? Eu não tenho falado, né? Yes. O bispo falou agorinha há pouco. O tema do ano é a plenitude de Cristo. E dentro do tema do ano, o tema do mês é o efeito da cruz. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz, se eu não morrer, se não morrer o meu velho eu, o meu velho homem, não há ressurreição. Não havendo morte, não havendo ressurreição, não há vida. Não havendo morte, não havendo ressurreição, não há vida cristã. Pode haver religião, mas cristianismo não. Amém? Diga para o seu irmão, sem cruz, não há cristianismo. Há religião, mas não cristianismo. Então, eu sei que muitas vezes parece um assunto um pouquinho indigesto, não é verdade? Na sexta-feira, no pequeno grupo lá em Summerville, nós estávamos falando sobre isso. Cruz dói. Por que nós fugimos tanto da cruz? Porque a cruz dói. A pastora Cris falou domingo passado sobre as marcas da cruz. Então, quando você recebe marcas no seu corpo, é porque você recebeu um ferimento, amém? E não dói? Dói. No nosso caso, nós hoje não trazemos mais as marcas no físico, mas nós trazemos na alma. Amém? As marcas de Cristo têm que fazer parte da nossa vida, têm que fazer parte da vida cristã. E como eu disse para você, os textos são todos tão claros que me dispensa aqui em cima para qualquer coisa. E o primeiro texto que nós vamos ler, Romanos, capítulo 5, verso 1. A hora que você abrir, dê aquele glória a Deus pentecostal que só você sabe dar. Por favor, não converse. Não fique cutucando o outro e dando risada. Amém? Diga para o seu irmão, agora você não fale comigo. Outra coisa. Sabe aquela profecia que faz tempo que você não dá para o seu irmão? Olha bem para ele e diga assim, eis que eu te digo, com toda certeza te afirmo, que Deus não vai te mandar um recado pelo celular. Amém? Deus não vai te mandar um recadinho pelo Facebook, pelo text message, pelo WhatsApp. Então, tira totalmente o som dele, enfia ele dentro da sua bolsa, do seu bolso, deixa ele quietinho, porque essa profecia que você recebeu aí do seu irmão, essa é certa que se cumpre. Amém? Romanos, capítulo 5, verso 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Ô palavra poderosa. Ô palavra poderosa. Queridos, a justificação, a Bíblia diz aqui que ela traz paz. Ela traz paz.
Justificados, pois, mediante as obras. Foi isso? Quero só ver se vocês estão espertos. Justificados, pois, mediante as obras. Justificados, pois, pela fé. Pela fé. Pela fé em quê? Na religião? No pastor? Pela fé em quê? Pela fé em Deus. O que é justificar? Alguém sabe o significado da palavra justificar? Ato ou efeito de justificar-se. Conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. O que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto? Queridos, nós éramos culpados, réu de morte, totalmente culpados, condenados ao fogo eterno, condenados ao inferno. Essa era a nossa realidade. Essa era a minha realidade e a sua realidade. Ainda que você seja, assim, aquela pessoa mais maravilhosa do mundo, mais educada, faça boas obras, ainda que você foi o bam. Eu não fui tudo isso, eu era miserável. A pior de todas, outro dia a pastora Cris perguntou assim, qual foi o maior pecador que você conheceu? Eu falei dali, eu. Eu era terrível. Por isso que eu acredito que não há impossível para Deus. Amém? Quando eu olho para o que eu era, eu digo, meu Deus é Deus de milagre. O meu Deus é Deus de impossível. Meus irmãos, tudo acham isso. Meus irmãos todos acham isso. Aliás, quando eu me converti, eu queria converter eles a ferro e fogo. A todo custo, eu queria converter meus irmãos. Eu me tornei a pessoa mais chata da face da terra. Tudo eu implicava, tudo eu dizia, isso não pode, isso não deve, isso não pode. Resumindo, eu fiquei sozinha, porque eles me abandonaram. Mas eu vou dizer algo para vocês. Com o passar do tempo, quando Deus me ensinou que eu era uma carta aberta e que as pessoas iam me ler, e pela leitura que fizesse de mim, Cristo ia ser apresentado, hoje, para a glória de Deus, quase todos eles estão em Cristo. São só 8, mais a família. É muita gente, é muita gente, é muita gente. Então, queridos, não importa se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu fui um assassino, ou se eu fui o juiz que julgou o assassino, colocou atrás das celas. Não importa o que eu era. O que importa é que todos nós éramos condenados à morte. Alguém se lembra o que diz em Romanos, no capítulo 3, no verso 23? Eu sei que a pastora Cris já ensinou muito isso no estudo bíblico. Pois todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Paulo diz, justificados mediante a fé. E às vezes a gente pensa, mas é simples assim? É simples assim? É simples assim. É simples assim. Eu não precisei fazer nada. Você não precisou fazer nada. Pagar nenhum preço por isso. Como é isso? Como é ser justificado mediante a fé? E eu quero dar para vocês um exemplo de justificação mediante a fé. Um homem que viveu antes de Jesus, muito antes. Mas ele entendeu o que era ser justificado mediante a fé. Gênesis, no capítulo 15, no verso 6, diz assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado,
ou atribuído como justiça. Nós vamos daqui a pouco ver que Paulo usa esse exemplo, usa Abraão para explicar sobre a justificação. Ele usa o exemplo de Abraão. Então, Abraão, ele não foi justificado por obras. As obras fazem parte da vida cristã. Tem que. Mas não é isso que me justifica. O que me justifica é a fé em Cristo Jesus. É a fé em Deus. É a fé no meu Salvador. Quando eu era católica, mas eu dei uma passadinha assim pelo Espiritismo, sabe? Aquela coisa. Porque eu tinha muita ânsia, muita vontade de ajudar as pessoas. E eu não sabia como. Então, acabou que eu fui parar dentro do Espiritismo. E quando você cai dentro do Espiritismo, eles têm o maior exemplo de obras. Aliás, nesse termo é uma vergonha para os crentes. Porque o espírita faz muita obra. Mas algo aconteceu, queridos. Eu fazia muita obra. Mas a obra não era feita na minha vida. A obra não era feita na minha natureza. A minha vida continuava uma miséria. Então, a justificação, a palavra de Deus diz que ela não é pelas obras para que o homem não se glorie, não se ache merecedor. Esse mérito é de Deus. Amém? Se fosse por obras, seria assim, nossa, eu faço muito, então eu vou ter um lugar especial no céu. Não é? Nós somos assim. Nós julgamos as coisas por aquilo que nós vemos ou fazemos. Mas Deus não é assim. Amém, queridos? Ele é o justo juiz. Ele é o Senhor dos senhores. Amém? E Paulo usa esse exemplo. E eu quero ler com você, só muda a página da sua Bíblia. Para Romanos 4. Diz assim: que diremos sobre Abraão, nosso pai? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe foi conferido como justiça. Simplesmente ele creu. Simplesmente ele creu. Mas o que significa imputar? Alguém sabe dizer o que significa imputar? Foi creditado. Amém? Vou ler para você no sentido literal. Tributar significa atribuir a alguém a responsabilidade de algo. Preste atenção nisso. Atribuir a alguém a responsabilidade de algo. Lançar na conta da justiça. Eu tenho responsabilidade sobre os meus pecados? Eu tinha responsabilidade sobre os meus pecados? Sim. Mas foi atribuído a alguém essa responsabilidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, 21, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, você entendeu o que é imputar? A culpa
é somente minha. Mas aquele que não tinha pecado nenhum, ele se fez pecado por mim, para que eu fosse feito justiça de Deus. Justiça de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Gente, isso é maravilhoso. Como que nós podemos ver isso assim? Deixa eu te dar um exemplo matemático. Eu nasci em 1958. Faz um tempinho, né? Eu nasci devendo, quando eu nasci, eu já devia aí 100 bilhões de dólares. Uma dívida alta. Um débito muito alto. Quando foi em 1990, pela misericórdia de Deus, eu conheço a pessoa de Jesus. E eu creio em Deus. Eu creio na obra redentora da cruz do Calvário. Eu creio que eu fui incluída nele. Você sabe o que aconteceu? Todo o débito que eu tinha, ele pegou para ele. Toda a minha conta foi paga nele. Para que eu fosse justificada. Toda a dívida que você tinha foi paga por Jesus. O saldo, então, é 0. Então, isso, imputar, a palavra imputar, Deus imputou justiça sobre mim, quando a minha dívida foi paga na cruz do Calvário. Deus imputou justiça sobre você, quando a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Então, imputar é alguém que pega aquilo que é de responsabilidade sua, aquilo que é dívida sua, é dever seu, mas foi imputado para alguém. Foi assim que aconteceu na cruz do Calvário. Deu para entender? E aí, a partir daquele dia, eu fui declarada justa, justificada. A partir daquele dia, eu fui declarada santa, santificada. A partir daquele dia, eu fui declarada filha de Deus. A partir daquele momento, que pela misericórdia de Deus eu tive entendimento disso, eu fui justificada, eu fui santificada, eu fui declarada filha de Deus, eu passei a ter paz com Deus. Dá para entender? A partir daquele momento, eu passei a ter paz com Deus. Por isso que a vida do crente, às vezes, ela é meio doida, né? Está tudo virado de cabeça para baixo e você está sorrindo, está bem. E alguém diz assim, nossa, essa pessoa não tem sentimento, essa pessoa não tem juízo, essa pessoa... Não. Nós temos paz com Deus. Amém, queridos? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Isso quer dizer que nós estamos isentos de sofrimento? Não. Nós sofremos, nós sentimos, nós choramos, nós rimos, mas nós temos paz. Amém? Nós temos paz. Voltando para Abraão, ele foi justificado pelo poder da ressurreição. Vamos ver que interessante, o que Paulo fala aqui? Continuando, verso 16 do capítulo 4. Abriu? 16, capítulo 4. Por essa razão,
a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos, diga, no Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Oh, aleluia! Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Prestou atenção nisso? O ventre de Sara já não tinha vida. Ele já tinha 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Queridos, eu tenho me espantado, hoje em dia, como o inimigo tem trabalhado para roubar a fé dos crentes. Hoje em dia, nós temos dificuldade em exercitar a nossa fé. Eu quero dizer algo para você: nós fomos justificados pela fé. E nós temos que continuar vivendo pela fé. Fé hoje é uma chavinha muito útil, que abre qualquer porta, mas que às vezes nós escondemos ela tão bem escondida que a gente perde e não acha, na hora que precisa. Você já pegou alguma coisa, uma chavinha assim pequenininha, e guardou ela tão bem guardadinha, e na hora que você precisou, cadê a chavinha? Hã? Nem você mesmo acha. Nós precisamos resgatar essa chavinha. Amém, queridos? Nós vamos ver a trajetória de Abraão. Foi uma trajetória de fé. E aí ele continua aqui. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou. Não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje quase nós não abrimos mais a boca para dar glória a Deus. Às vezes, a gente se levanta para criticar as igrejas pentecostais, né? Eu já cansei de ver crente. Mas dá glória a Deus em tudo, dá glória a Deus em tudo. Dá glória a Deus em tudo, crente. Dá glória a Deus pelas tribulações, porque aqui, em Romanos 5, diz que nós devemos nos gloriar também nas tribulações. Dá glória a Deus pelas coisas boas que estão acontecendo. Dá glória a Deus, porque Deus começou uma boa obra em nós e Ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Hoje em dia, muitas vezes, nem dentro da igreja, nem na hora do louvor, nós abrimos a boca para dizer glória a teu nome, Jesus. Abraão, ele estava vendo uma situação completamente contrária. O ventre de Sara já não tinha vida. Ele já era de 100 anos. Ou seja, vida sexual ele não tinha nenhuma. Havia morte. Amém, queridos? Mas a Bíblia diz que ele não duvidou. Ele continuou crendo no Deus que ressuscita mortos e que chama à existência aquilo que não existe.
E a palavra de Deus diz que, pelo contrário, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Como é que ele foi fortalecido na fé? Dando glória a Deus. Plenamente certo de que era poderoso para realizar o que havia prometido, o que Deus tem prometido para você. Qual é a área da sua vida que está morta, mas que Deus te fez uma promessa lá atrás? Ou tem feito essa promessa diariamente? Ele estava plenamente certo de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Olha para o seu irmão, diga: o teu Deus é poderoso para realizar o que ele prometeu. Esteja certo disso, querido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito: isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Queridos, esse texto mostra bem claro que Abraão, ele foi justificado pela fé no poder da ressurreição. Mas como pode isso? Jesus Cristo, ele não tinha vindo ainda, ele não tinha morrido ainda, ele não tinha ressuscitado ainda. Mas eu vejo que Paulo usa a história de Abraão para nos mostrar que a justificação, ela vem através da ressurreição. Olha aqui no verso 17, diz assim, ó: como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que ressuscita mortos. Ele tinha visto alguma ressurreição? Não. Ele somente creu no Deus que ressuscita mortos. Olha a fé de Abraão. Nós temos as evidências. Nós temos a palavra de Deus dizendo que Jesus morreu e ressuscitou por nós. E nós ainda, às vezes, não temos uma dificuldadezinha de... Mas como será isso? Esse foi meu conflito. Eu fiquei 2 anos quando eu me converti. 2 anos para eu entender como é que eu tinha sido incluída na morte de Cristo. Porque eu pensava assim, isso é uma loucura. Se ele morreu há 2000 anos atrás, como é que eu, uma jovenzinha dessa, morri com ele? Como é que eu ressuscitei com ele? E a Bíblia diz que isso é loucura. Mas é loucura para aqueles que não creem. Amém? E aí diz aqui, ó: creu, a saber, no Deus que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Como se elas já existissem. O texto mostra claramente que a promessa se cumpriu na vida de Abraão, porque ele creu na ressurreição. Abraão creu naquele que dá vida a mortos. Eu estava falando para a pastora Cris, na minha Bíblia está entre parênteses o verso 19, quando ele fala assim: sem fraquejar na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade. Ou seja, ele entendeu que o corpo dele já não tinha vitalidade. A Bíblia diz: sem fraquejar na fé, ele considerou a situação dele.
E aí, entre parênteses, está assim, pois já contava com 100 anos e o ventre de Sara já não tinha vida. Para Sara conceber, foi necessário o ventre de Sara ressuscitar. Foi necessário Sara receber vida no seu ventre. E a Bíblia fala que ele creu nisso. Ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Ele não tinha nada. E fé é isso, queridos. É a convicção de fatos que não se veem. De coisas que não se veem. Não existe. Mas eu creio que Ele é Deus que chama a existência as coisas que não existem. Nós somos justificados porque nós cremos. Nós não vimos Jesus morrer. E nós não vimos Jesus ressuscitar. Mas está escrito e nós cremos nele e um dia entregamos a vida por ele. E por ele nós somos justificados. Ele apagou o nosso pecado. Ele comprou a nossa dívida. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Isso é de graça. Isso é de graça. É pregado aqui sempre que salvação e reino são duas coisas completamente diferentes. Eu fui justificada. Eu fui salva pela cruz. Jesus entregou por mim de graça. Mas agora, uma vez que eu entendo isso, eu vou conquistar o reino. Posso ouvir um amém? Amém. Uma vez que eu entendo isso, eu vou conquistar o reino. Então, veja bem. Abraão, ele creu no Deus que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 11. Que nós vamos ver qual é a nossa situação hoje. Abriu? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, igualmente vos dará vida, igualmente dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em nós. Do seu Espírito que habita em nós. Deus tem falado comigo sobre avivamento. Eu tenho orado por um avivamento. Mas, queridos, nós oramos muitas vezes para que venha um avivamento sobre a cidade. Nós oramos para que venha um avivamento sobre o país. Isso está errado? Não. Isso não está errado. Mas a nossa oração primeira tem que ser para que venha um avivamento sobre a nossa vida. Amém, amados? Porque se eu for avivada, se eu entender que o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita em mim, Ele vai me dar vida diária, Ele já te deu vida diária. O Espírito de Deus dentro de mim, de você, é poder de Deus. É o poder de Deus que vai nos ajudar a crer que Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Aleluia. Ele é o mesmo que faz novas todas as coisas. A minha fé de ontem, amados, ela tem que ser renovada hoje, ela tem que ser maior do que ontem. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas, além daqui. Além desse ponto que eu estou e que você está. E que nós vamos conquistar pela fé em Deus.
Nós já fomos justificados por Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Qual é agora o nosso ponto de conquista? Já conquistamos a justificação. Mas e agora? Você já parou para pensar? Qual é o seu ponto de conquista? Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua casa? Eu, enquanto li esse texto, eu gosto muito desse texto, de Romanos 4,17. Que Abraão creu no Deus que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se ele prometeu para você e não existe, e você não vê, Deus cria para você. Ele chama à existência. Ele é Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, quando define a fé, diz que tudo foi criado daquilo que não existia. Tudo foi criado daquilo que não existia. Um preço foi pago, uma dívida foi paga, uma justificação aconteceu. Hoje eu sou justificada, você é justificado, mediante a fé em Cristo Jesus. Só que nós precisamos olhar para algo. Tem muito mais coisas e muito mais promessas que eu e você podemos conquistar pela fé. Nós precisamos ter a nossa fé vivificada diariamente. Porque Deus continua ressuscitando mortos e chamando à existência as coisas que não existem. Ele continua. Ele continua ressuscitando mortos e chamando à existência as coisas que não existem.